Olá, eu sou Ana Abraão e é um prazer estar aqui na 11ª Semana de Educação para falar sobre um assunto tão importante quanto o ensino e aprendizagem de frações. O que eu vou apresentar hoje, atendendo ao pedido da professora Luzia, é um relato de um trabalho desenvolvido junto ao projeto Ambientes de Aprendizagem Matemática e a Docência na Educação Infantil nos anos iniciais do ensino fundamental. Esse projeto tem por objetivo desenvolver uma comunidade de discussão da prática pedagógica de estudos e pesquisas em educação matemática voltada tanto para os anos iniciais quanto para a educação infantil. Então, o subproduto desse projeto é o estudo de números racionais, estudo sobre ensino e aprendizagem, que é o foco dessa apresentação. Por que dizem que fração é difícil? O que motivou e o que justifica nosso estudo com os números racionais é, por exemplo, o depoimento de um professor do ensino fundamental. Ele diz o seguinte: o problema é recorrente. Entra ano, sai ano e permanece a dificuldade que os alunos sentem para entender e os professores para entender e ensinar números racionais. Bom, tudo bem, mas e que dizem os pesquisadores sobre o tema de números racionais? Nesse estudo da professora Tânia e do Wilson Rodrigues, os números racionais constituem-se um dos temas de construção mais difícil, pois sua compreensão envolve uma variedade de aspectos que se configuram como obstáculo ao seu pleno domínio. Sim, mas quais são esses aspectos que tanto impedem a aprendizagem dos racionais e que tornam a sua construção, como dizem, tão difícil? Eu gosto dessa fala do professor Farias porque ele aponta que lacunas nessa área, quer dizer, dificuldades na formação, falsas concepções ou, assim, carência numa formação sólida sobre os números racionais, podem interferir e comprometer tanto o preparo e o encaminhamento das aulas, como até a escolha, o uso dos materiais didáticos apropriados, adequados para o que o professor vai ensinar. Confirmando esses estudos, Merlin Berrier e vários outros estudiosos do seu grupo apontam que há um consenso de que a aprendizagem do conceito de número racional tem sido um sério obstáculo no desenvolvimento matemático das crianças. Mas esses autores afirmam também que várias questões sobre como facilitar a construção do número racional pelas crianças permanecem sem respostas. E aí eles indicam que nós precisamos encontrar que tipos de experiências as crianças precisam para desenvolver seu conhecimento de número racional. Como é que nós podemos ajudá-las a construir? Que tipos de atividades nós temos que desenvolver? Então, esse foi e é atualmente ainda o nosso desafio: acabar, discutir, repensar essa concepção de que fração é difícil. Bom, e aí nós pensamos, para que as crianças encontrem seus caminhos, é fundamental que os seus professores também os encontrem. E aí nós buscamos apoio teórico em Schumann, que diz o seguinte: o professor precisa ter um profundo conhecimento do conteúdo conceitual, didático, metodológico e até curricular da matemática que ele vai ensinar. E aí nos perguntamos, será que o professor conhece o significado do inteiro racional e de suas diferentes formas de representação? O número racional é diferente do número natural? Por quê? Em quê? Baseado nessas perguntas, nós desenvolvemos nosso estudo. Então, nós buscamos apoio teórico em Duval, Raimundo Duval. Ele afirma que a construção do conceito envolve uma coordenação de representações e que essas representações podem ser exploradas em diversas atividades.
Então, nós procuramos trabalhar tanto individualmente quanto no coletivo o que Duval chama de conversão das representações e variação dos registros de representação. Saber aplicar as regras e as técnicas de cálculo de resolução permite agilizar os cálculos. Mas será que garante a conceituação? Será que as crianças entendem o que é um inteiro racional? Será que elas entendem o que elas estão fazendo realmente? Por exemplo, vamos pegar essa região circular aqui. Essa é uma forma de representação de um inteiro, dividido em 3 partes, sendo que uma outra forma de representação é essa parte rosada, que corresponde a 1/2, que é outra forma de representação da metade, 1/3, que é essa parte verdinha, e 1/6, que é uma representação desse pedacinho laranja. Aí você tem 2 formas de representação. A criança precisa articular essas 2 formas de representação e aí, então, aplica a técnica do cálculo. Então, ela calcula MMC, aqui no caso, ou então trabalha com frações equivalentes e chega à conclusão que 6 dividido por 2, 3, vezes 1, 3, tal, 3 mais 2 mais 1, 5 mais 1, 6, 6/6 é igual a 1 inteiro. É importante que cada um de nós perceba que cada representação semiótica tem uma significação operatória diferente. Assim, se eu pinto essa região circular de azul, eu tenho uma representação de metade. Se eu escrevo a fração 1/2, como está aqui, eu tenho uma representação. 2/4 é metade também, 4/8 também, 5/10 também, 1 dividido por 2 também, 0,5, 5/10 também. Então, são formas diferentes de representar a metade de um inteiro. Aqui também é uma outra forma de representação. Eu tenho uma barra com 8 partes e pintei 4 delas. É uma outra forma de representação. Aqui eu tenho uma reta numérica, onde eu tenho 1 inteiro, e aqui essa parte verdinha é 1/2, é outra forma de representação. Aqui eu tenho um esquema de um retângulo representado no eixo cartesiano, e cada uma desses triângulos é uma metade desse retângulo. A palavra metade é outra forma de representação. 1/2 de 24 figurinhas é outra forma de representação, que são 12 figurinhas, quer dizer, metade de 24 figurinhas. Todas essas são formas de representação da metade diferentes e elas têm uma significação operatória diferente também. Então, tomando Duval por referência, o conceito de número racional só pode ser compreendido na articulação cognitiva das suas diferentes representações, sejam decimais ou fracionárias, e as diferentes ideias que acompanham essas representações. O que eu vou apresentar aqui para vocês agora é fruto do trabalho que foi desenvolvido nos nossos estudos ao longo de alguns anos. Então, a metodologia que nós traçamos foi o seguinte: todo problema que a gente lançava era o ponto de partida da atividade matemática que ia ser desenvolvida na sala de aula. O objetivo era que os estudantes de pedagogia, os professores que estavam envolvidos na atividade matemática, percebessem a construção conceitual da unidade racional e alguma de suas possíveis representações. E a expectativa era que eles fizessem uma articulação entre a teoria e a prática com base nessas tendências teóricas que nós vimos. E o que nós vamos apresentar, os exemplos foi trabalho desenvolvido na sala de aula, alguns exemplos trazidos desse trabalho, o trabalho desenvolvido junto com os monitores, os bolsistas e os voluntários do Grupo de Estudos em Educação Matemática, o EDMAT, aqui da Unirio, e mini cursos que nós
aplicamos e desenvolvemos em eventos na área de educação matemática. Bom, agora eu vou pedir para vocês a atenção no seguinte. Eu vou fazer a apresentação de resoluções e equívocos cometidos por estudantes da licenciatura. E aí vocês vão colocar no chat ou no Padlet, que a professora Luzia e a professora Silvia vão orientar vocês no caminho como vai ser feito. Eu queria que vocês respondessem ou colocassem suas impressões nas seguintes perguntas. Observando os slides, vocês vão me dizer por que o estudante optou pela resolução que resultou em erro. Quais são as dificuldades que esse estudante da licenciatura está enfrentando? O que eles ainda não entenderam que poderia ajudá-los a dar o pulo do gato e resolver o problema de uma forma significativa? E aí depois, no debate, que é o tempo final aqui da nossa reunião, da nossa mesa, nós vamos fazer o comentário, a discussão dessas observações que vocês colocaram e também dos caminhos escolhidos pelos estudantes. Como nós temos pouco tempo, então nós vamos estabelecer essa dinâmica, ok? Observem essa operação de adição. Por que eles fazem assim? 2 mais 1, 3, 5 mais 2, 7. Ou então aqui, 2 mais 3, 5, 5 mais 6, 11. 2 mais 1, 3, 5 mais 2, 7. Ou então esse daqui, que transformou 2 quintos em 2,5 e 1 meio em 1,2. E aí achou esse resultado. Por que essas pessoas operam dessa forma? O que elas desconhecem? Vamos ver essa atividade 2. Foi solicitado ao estudante que calculasse 5 quartos de R$70 e 4 quintos de R$70. Então, ele fez assim, 5 quartos de 70, ele fez 70 vezes 4, 280, e 4 quintos de 70, ele fez 70 vezes 5, 350. E representou no quadro o valor de lugar, R$280, representação correta, R$350, representação correta. Mas qual seria a resposta certa dessas duas atividades? O que poderia ajudar esse aluno a ver o seu erro? O que ele sabe, o que ele ainda não sabe, que o ajudasse a resolver direitinho essas duas propostas de exercício. Nessa atividade 3, foi solicitado ao estudante que calculasse 10 oitavos de pizza. Então, o que o estudante fez? Desenhou uma pizza, tirou um oitavo de pizza. Então, ele pensou, logo 10 oitavos é igual a 10 vezes esse pedacinho aqui. E aí, ele desenhou 3, 5, 10 pizzas. De cada uma, ele tirou um oitavo, colocou igual a 10 oitavos de pizza. E resolveu dessa forma. Essa representação está certa ou está errada? Por quê? Você faria dessa mesma forma? Por quê? Como é que você faria? Observe essa atividade 4. Foi solicitado que o aluno representasse 10 oitavos de barra de chocolate. Aí o que ele fez? Ele pegou 2, 4, 6, 8, 10, pegou uma barra de chocolate, dividiu em 10 partes, pintou 8, depois pegou uma barra, 1, 2, 3, 4, 5 e pintou 4. E ele mostrou, por exemplo, que sabe simplificar frações, representou 10 oitavos, simplificou e deu 5 quartos, dividiu em cima e embaixo por 2. A técnica da simplificação de frações está perfeita, mas o que fez esse aluno fazer essa representação? Simplificar a fração ajudou a entender nessa resolução? Vejamos agora a atividade 5. Foi pedido para ele representar 5 oitavos de barra de chocolate.
Então ele pegou uma barra, desenhou aqui uma barra de chocolate, 2, 4, 6, 8, 10, pintou os 10 décimos dessa barra. Depois ele desenhou uma outra barra, pintou 2, 4, 6 de 10, 8, 10. Fez esse desenho e botou a resposta 1,6. Como se fosse aqui 1 inteiro e 6 décimos. O que está certo e o que está errado nessa representação que esse aluno fez? O que essa estudante pode ter pensado para optar por esse caminho? Por que ela deu essa resposta de 1,6? Nessa atividade 6 foram várias atividades desse estilo de representação na reta, mas eu trouxe aqui para vocês essa para ver se a gente consegue analisar junto o entendimento desse estudante. Então, era para representar 3 quartos, 7 meios, 8 terços e 8 quintos. Então, ela traçou um traço aqui, uma curva, até o 3 e representou 3 quartos, fez 4 risquinhos aqui. Aqui ela representou, fez uma curva do 5 até o 8, depois do 8 fez 3 risquinhos e representou 8 terços. Aqui ela fez uma curva do 5 até o 7, colocou 7, fez 2 risquinhos. O que significam essas curvas? E o que esse estudante pensou para marcar na reta os números 3 quartos, 7 meios, 8 terços e 8 quintos? O que esse estudante ainda não sabe para realizar essas atividades de forma correta? Eu trouxe mais essa atividade 7 sobre marcar números fracionários na reta numérica, porque é um assunto que você vê no ensino fundamental, no ensino médio, na universidade, enfim, é um assunto que a gente estuda muito. E eu queria que vocês me ajudassem a entender por que esses estudantes marcaram as frações nesses lugares específicos da reta e que entendimento esses estudantes têm de número fracionário para terem feito essas opções, ok? Vocês devem estar pensando, Ana, você apresentou uma série de dificuldades que os alunos de pedagogia, não todos, mas boa parte dos estudantes apresentam quando chegam na universidade, né, na licenciatura, mas não apresentou como tirar essas falsas concepções, como ajudá-los a desmistificar esses entendimentos confusos que eles têm sobre racionais. Então, meia hora não daria para fazer muita coisa, mas eu vou deixar aqui para vocês duas coisas. Um texto e uma sugestão de atividades após essas análises introdutórias, onde eles reconheciam as dificuldades que tinham. Então, a gente fez trabalho em grupos, em uma sala com várias mesas redondas. Em cada mesa tinha um dos recursos. Ou papel quadriculado, ou dinheiro de brinquedo, ou material Cuisinart, ou calculadora, material dourado, lápis e papel para fazer continhas, tampinhas ou outro material de contagem, figuras geométricas, régua, e aí que cada grupo passava por todas as mesas para resolver alguns desafios. Então, alguns dos desafios eram representar 2 terços e 3 meios utilizando aquele material que estava na mesa onde ele estava presente no momento, representar 34 e 3,4, encontrar 2 quintos e 4 terços de uma quantidade de contagem de 30 bolinhas, por exemplo. Peguei 30, porque 30 era divisível por 3 e por 5. Criar problemas envolvendo 2 terços e 3 meios, trocar esses problemas entre si, entre os alunos, aí eles resolveriam os problemas, muitas vezes em duplas, resolveriam os problemas e apresentariam tanto as resoluções quanto as dificuldades de entendimento do que estava escrito no problema e discutir as criações dos problemas. Aqui
tem uma parte da bibliografia que foi utilizada para desenvolver esse estudo e como eu disse para vocês, um texto, queria deixar esse texto aqui, que foi feito com os alunos do curso de Pedagogia e está publicado na PEN, a revista Perspectivas da Educação Matemática, e nele eu apresento alguns desses exemplos, outros exemplos dos que foram apresentados aqui, apresento também aquelas atividades que foram feitas, a comparação e o confronto da resolução dos erros e dos acertos e como os alunos foram evoluindo na formação da unidade racional. Então é isso, gente. É isso, espero estar contribuindo para o entendimento de todos sobre o que é a unidade racional e desmistificando de que fração é difícil, porque tudo que a gente não entende é difícil. Se você não entende alguma coisa, aquilo parece uma coisa do outro mundo, né? Mas quando a gente entende, é tão gostoso, é tão prazeroso. Bom, um bom encontro para todos nós e bom debate.